Bom dia! Olha a gente aqui de novo se encontrando no café, né? Esse encontro no SKJ no café tá combinado. Eu estou experimentando fazer um diário, essa frequência é ainda experimental, né? De repente passa a ser de 2 em 2 dias, semana em semana. Por enquanto eu estou experimentando um diário, até para me acostumar com esse encontro, com essa proposta e tomando mais lugar nesse lugar que é o café, não é isso? Vocês viram que hoje eu estou mais à vontade, tá friozinho aqui em São Paulo, né? Esse período é frio, mas está começando o frio. Mas aqui está confortável, estou num cantinho da sala, dá para ficar à vontade. E até uma coisa engraçada desse apartamento é que se der uma chuva daquelas, e eu esqueço as janelas de quarto, cozinha, sala abertas, não entra uma gotinha d'água. Eu acho que a deusa dos trovões é minha amiga. Enfim, vocês sabem que o café tem uma coisa de uma perguntinha, né? Para a gente conversar e partilhar algum momento. É claro que é um recorte de uma viagem que tem muitas histórias, mas eu vou procurar recortar algo divertido, engraçado e às vezes extremamente inusitado e assustador em algum aspecto. Eu, assim, tinha falado para vocês que são muitas viagens e que tinha habitualmente idas aos Estados Unidos, há mais ou menos começando em 2003, mas eu estava enganada. Eu comecei a ir um pouquinho antes, acho que no finalzinho da década de 90 eu já tinha ido a primeira vez. Isso porque a pergunta de hoje ocorre em 2001 e eu estava lá. Então, assim, a pessoa me pergunta, fala para eu contar, já que eu fui tantas vezes em New York, contar alguma coisa interessante. Vou contar uma hoje, mas eu acho que vai ter outras, então vai ter outros cafés com algumas passagens, mais uma ou duas passagens interessantes em Nova York. Mas a de hoje, a pergunta seria: conta um momento interessante de uma das viagens a New York. E eu lembrei de uma extremamente marcante, extremamente que carrega a emoção disso no tempo, no espaço e em mim até esse momento. Ela tem uma dimensão de uma profundidade, de uma reflexão muito grande. Não vou entrar nos aspectos outros, eu vou entrar na minha experiência de sentir aquele momento. Mas enfim, eu numa dessas idas para New York, eu assim habitualmente dou uma passada na casa da minha irmã, como eu já comentei com vocês, e dou uns rolés lá para os Estados Unidos e mais habitualmente é essa ideia de Nova York. Vou para Nova York e volto para a casa dela em alguns momentos, fico em Nova York, eu gosto muito daquele pedaço. Em cima disso, eu estava lá em 2001. Vocês lembram desse ano? Setembro de 2001, 11 de setembro de 2001, eu estava lá. Vamos por parte? Para ninguém ficar assustado, se estão me vendo aqui Vivinho da Silva, significa que eu sobrevivi. Você já caiu a ficha, né? 11 de setembro de 2001 foi o atentado ao World Trade Center, que popularmente é conhecido como as Torres Gêmeas. Esse menininho aqui, engraçadinho, bonitinho, aventureiro, estava, por uma questão de coincidência do destino, nesse momento eu me encontrava em New York. Nesse período, porque exatamente no momento eu já não estava lá. Isso a gente vai saber agora porque eu vou contar para vocês. O que aconteceu? Eu, nessas idas para lá, como eu tenho férias, né? Eram férias, eu estou livre. Caminho, vou, volto, entro no trem, faço como eu faço. Eu sou assim. Eu sou o que vocês estão vendo no Café O Jair real, é o Jair sem filtros. Ele é isso. Então, aqui em qualquer lugar. Então, assim, como eu gosto, aqui em São Paulo eu caminho muito também. É uma cidade que nesse período é legal para caminhar.
E lá também, lá não só para caminhar, como de férias você pode viajar para cantinhos próximos ou outros estados e tal. Mas nessa questão específica de 2001, eu estava lá e eu e minha irmã temos uma relação muito próxima, muito de quase pensar coisas parecidas. Ela liga, a gente, vamos fazer isso, fazer aquilo. A gente está sempre disponível para fazer coisas juntos quando eu estou lá. E quando ela vem para o Brasil também, a gente tem uma intimidade de alma, é uma coisa muito saborosa. E nessa data específica, eu feliz da vida, de férias, né, amando e tudo, nem imaginava o que iria acontecer. E por uma razão do destino, que eu acho que é muito isso, às vezes você tem aquela chamada vida planejada e a vida não planejada, que é uma boa parte de tudo isso que acontece com a gente. A planejada, ela nunca é 100%, você faz o projeto, vou para Nova York, chega lá. Eu vou comer em tal restaurante, você faz isso. Mas paralelo a essas realizações que você planeja, um monte de outras coisinhas acontecem sem o seu domínio. E elas são respostas, claro, com a frequência do seu coração, da sua mente, do seu estado de espírito, que eu acho que é por isso que a gente tem que estar sempre cuidando disso, porque tem uma parte desse viver que é uma resposta meio subjetiva a tudo isso que você carrega e que você pode não ter uma consciência plena, absoluta, mas você precisa treinar e buscar uma maior aproximação desses estados de alma e de espírito que te vão provocar movimentos talvez de mais alegria, mais proteção, mais saúde, tudo. Mas naquela situação específica, era a véspera da famosa data, do famoso acidente, né? Do famoso evento. A minha irmã, lindamente, porque ela tinha uns planos também, ela tinha a pretensão de fazer uma viagem, mas não estava ainda decidido. Rapidamente, ela entra em contato comigo e me fala que vai viajar com o marido para o Caribe, e que Alice era pequena, Alice não deve lembrar disso. E se lembra foi porque a gente contou para ela. A Solange me fala, vem para cá, para minha casa, porque a gente vai viajar e eu vou pedir para você ficar cuidando da Alice. Você vai ser a nossa babá preferida. Que delícia, né? Ser a babá da sobrinha que eu amo tanto. E, obviamente, sim, claro, vou e tal. Isso era dia 10 e uma coincidência interessantíssima que eu vou contar para vocês, eu estava na fila dos turistas para subir, para ver a cidade lá de cima das torres, do mirante das Torres Gêmeas. Quando ela me liga, eu estava nessa fila que normalmente é gigantesca, é muito turismo, nessa época e sempre Nova York é muito cheia de turistas. Eu desisti por alguma razão de ficar na fila e fiz, olha, sabe de uma outra vez eu venho aqui e subo. Porque eu costumava ir para New York e eu sempre repito alguns lugares por uma questão, eu adoro ver a cidade do alto, eu sempre ia no Empire State Building, é quase uma obrigação quando eu estou lá, porque eu adoro a visão do alto. E dessa vez especificamente eu fiz, olha, eu vou ver de outro ângulo. Já que eu tenho que ficar numa fila para subir para ver a cidade, eu agora vou para as Torres Gêmeas. E exatamente nesse dia, na véspera desse dia, do dia 11, no dia 10, eu estava nessa fila, minha irmã me liga e diz que estava viajando com o marido para o Caribe e que se eu poderia ficar tomando conta da minha querida sobrinha. E, obviamente, eu aceitei e por alguma razão eu desisti da fila e fui me preparar para ir para a casa dela, tal. E aí fiz isso, fui pro hotel, peguei minha roupinha e fui para casa dela. Rola a viagem, obviamente, ela vai com o marido para o Caribe e eu, no dia seguinte, no dia 11, pela manhã, a Alice vai para a escola e eu peguei o carro, porque era assim, uns 20 minutos de carro da Filadélfia, e fui para a Filadélfia para aquele famoso café que eu adorava, o Milênio, ficar um pouco e passar o tempo enquanto minha sobrinha estivesse na escola, que ela ficaria amanhã até o meio da tarde, mais ou menos, então eu teria bastante tempo para usufruir da Filadélfia.
Obviamente, vocês sabem o que aconteceu, e nesse acontecimento, a minha irmã está vendo tudo pelos jornais e eu não estava vendo, porque eu estava nesse café sem estar percebendo o que estava acontecendo. Exatamente quando começou, eu não percebi. Mas a minha irmã já estava tentando falar comigo, porque tinha um celular no carro, mas eu não estava no carro, não ouvia, e a coisa vai acontecendo e eu sem saber e tal. Toda uma agonia que está implícita nesse momento que vocês estão, que eu estou contando para vocês. E aí nesse café tinha umas TVs espalhadas pela parede que ficava com diversas, tudo baixinho, mas assim, umas com jornais, outras TVs com vídeos e tal. E só tinha eu e o cara o dono do café, o cara que estava lá tomando conta do café. E aí o que acontece? Cai a ficha, eu olho para uma das TVs, vi as imagens assim, estranhíssimo, pergunto para ele, alguém já estava ligando para ele, e aí a coisa já estava rolando na Filadélfia também, muita gente correndo e tal, e passava gente correndo na frente do café. Meu carro estava parado em frente a esse café. E aí eu calmamente ainda, né? Eu tenho um lado zen, uma coisa que segura. E aí eu fiz, calma, já entra no carro e retorna para casa, tá tudo bem. Fui nessa conversa comigo de me manter calmo, mas a cidade estava já na agitação e tal. E aí eu entro no carro retornando para casa, porque a Filadélfia é na Pensilvânia e a Solange mora no New Jersey, mas é pertinho. Então eu saí da Filadélfia e em 20 minutos eu estaria em casa. O que acontece? Quando eu estou saindo, para sair da Filadélfia para chegar em New Jersey, você tem que atravessar a Benjamin Franklin, que é uma ponte que liga os dois estados e tem que ter essa travessia. Quando eu chego na ponte com o carro, estava acontecendo uma blitz, exatamente por tudo que estava acontecendo naquele momento que eu não tinha caído a ficha ainda, só sabia que algo estava acontecendo e que não se sabia o que era. Por uma razão também do destino, eu fiquei meio agoniado, onde está o documento desse carro? E aí, nesse momento, a Solange consegue falar comigo no carro por telefone. Cadê minha filha? Que você sabe, você está vendo o que está acontecendo e tal? E eu fiz, não, tá tudo bem, eu estou indo para casa. Me mantive calmo falando com ela. Eu já estou perto de casa, ela está na escola. Criei uma historinha, percebi que tinha algo estranho, então eu criei uma historinha mais tranquila, que era do tipo, nada está acontecendo, está tudo bem, porque eu também não sabia. Era tudo muito inusitado e muito inesperado. E aí, resumo da ópera, eu pergunto onde está o documento do carro, só porque eu estou na Blitz, aqui estou passando e tal. Ela fez assim, está no porta-luva, e por alguma razão eu procurava agoniado, não achava esses documentos. E aí o carro em movimento, a Blitz sempre acontece como em todo lugar do mundo, eles escolhem alguns carros para parar. E aí não me pararam, eu sigo, chego em casa, a Alice não estava, ainda estava na escola, eu imaginava, mas de fato ela já tinha chegado porque a escola suspendeu as aulas e ela estava na casa da vizinha. E aí a vizinha viu o carro chegar e aí a Alice retorna para casa, a gente fica juntos e eu fico nesse processo aguardando o desenrolar das coisas. A minha irmã começa a tentar retornar para casa. Ela estava no Caribe, aí ela consegue viajar para o Canadá. E do Canadá, porque estava proibido voos, ela consegue alugar um carro e retorna para casa. E a vida segue, eu estou aqui contando a história para vocês. Eu achei que era uma história divertida, foi uma experiência uau! No momento, e depois que foi entendido o que estava acontecendo, sabe quando você sente que escapou do furacão? É uma sensação também inexplicável e de agradecimento, obviamente, porque eu acho um barato continuar na cena da vida e quero muito curtir essas caminhadas por aí, porque a casa é muito divertida, a Casa Terra tem esses cantos, tem esses eventos, tem os ventos, tem os atentados, mas também tem muitos sabores, tem os amigos e é bom demais estar aqui e descobrir tanta coisa boa que a gente pode partilhar, né? Uma dessas coisas bacanas é ter vocês no café comigo. E já para finalizar, para senão ficar muito longo, essa conversa da gente fica longa. É bom, mas tem um tempo, inclusive, do próprio aplicativo. Eu quero me lembrar da minha linda sobrinha Isabela, que mora no meu coração, que agora está morando em Nova York, da mãe dela, Celina, que são pessoas que me lembram quando eu penso em café. A Mariana, que é uma modelo, amiga e também amiga da Isabela, que agora vive pelo mundo nas passarelas
e que a gente já partilhou muitos momentos aqui em São Paulo, em cafés. Lembrando dessas pessoas, eu refiro de novo que essas pessoas é só para contar para vocês que todos vocês estão aqui no café comigo. Saborear um café da manhã, contando uma história legal para amigos, nos estimula a permanecer e acordar para um novo café. Não é isso? Maravilhoso tomar café com vocês. É muito bom um cafezinho, né? Grande beijo, fiquem bem e até loguinho, tá certo? Amo vocês.